Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, indiferente do horário que você estiver acompanhando mais um podcast aqui do Diário de Vacaria, seja muito bem-vindo. É um prazer ter a sua companhia, seja muito bem-vindo. No podcast de hoje é hora de falar um pouquinho sobre o Diário na Estrada e para isso vamos dar as boas-vindas ao meu amigo Alemão do Top da Boleia. Alemão, seja muito bem-vindo. Bom dia, boa noite, boa tarde aos telespectadores do nosso Diário de Vacaria, nossos convidados e colegas aí, Nicão. Seja muito bem-vindo, Nicão. Obrigado mais uma vez aí. Sandro, obrigado por ter tirado um tempo aí e vir compartilhar a tua história com a gente aí. Pessoal, o Sandro Monteiro Gotardo, ele é gerente de frotas da Transmaso e topou, como o Nicão acabou de falar, topou o desafio de vir aqui compartilhar um pouquinho sobre essa profissão tão importante e a gente tem a ideia de, nesse podcast, compartilhar um pouquinho de perspectivas de quem vive todos os dias o desafio de movimentar cargas por todo o Brasil. Uma grande oportunidade, um grande podcast. E, Sandro, vamos começar por aí. Primeiro eu quero colocar que tu conte um pouquinho para nós como que foi tua trajetória profissional até agora, Sandro. Então, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, o Alemão, o Lucas e o Nicão, né? Cara, na verdade é um sonho desde de menino, de guri, né? A gente nasceu numa família de caminhoneiros e então a gente vem sempre amando aquilo que faz e gostando, né? Então, desde muito pequeno sempre acompanhei meu pai pelas oficinas, né? E sempre tive muito presente e antes mesmo de terminar o colégio eu decidi ir para a estrada, né? Aí meu pai falava, quer estudar? Não, eu quero ir para a estrada. E aí foi o que aconteceu. Então eu acabei indo viajar com ele e depois começou a trajetória, né? E por aí perdurou por 20 anos, né? 20 anos que eu trabalhei na estrada mesmo. Andando por todo o Brasil, Sandro? Andando daqui do sul, né? Até o Nordeste, né? Mas viajei mais para a região de São Paulo, Goiás, Minas, vamos dizer assim que 80%, mas também para o Nordeste também. Que beleza. Sabe, uma das coisas que é bacana, Sandro, quando a gente escuta tu falar que tu ficaste 20 anos na estrada, né? É justamente para conectar tudo isso, né? A função que tu ocupa hoje, que é uma função que é muito bacana a gente explicar para as pessoas pelo volume de perspectivas, de quantas condições, de quantas situações tu tem que estar analisando o tempo inteiro para tudo funcionar como deve. Então, eu queria começar te perguntando, Sandro, a questão específica da parte de gerente de frotas, como que foi o período onde tu deixa, né, de ficar na boleia e tu começa a ajudar os outros motoristas na função de gerente de frotas? Bom, na verdade eu comecei e trabalhei um período e depois percebi que a coisa também não era muito fácil. E daí vem os filhos, a família, né? Talvez a gente fica longe de casa e eu acabei pensando, eu vou trabalhar um tempo e depois eu vou tentar uma outra coisa. Aí, incentivado pelo pai do Henrique, né? Leocir Mazo, aconteceu uma situação comigo lá no passado e ele falou, um dia eu vou te tirar da estrada. E realmente isso aconteceu. O tio acabou falecendo em 2009, mas ele deixou dito lá na empresa e sempre falava para todo mundo que ele queria que eu trabalhasse lá como gestor, né? E foi assim que aconteceu, né? Então isso para mim, né? Você ser motorista e continuar no mesmo ramo é importante, né? É importante porque você já tem um pouco da experiência e você junta com os outros motoristas e com a prática. Então isso facilita um pouco na gestão hoje, né? Uma das coisas bacanas também que é interessante a gente entender é a visão que o gestor de frotas tem quando que o motorista tem. São duas visões completamente diferentes, mas ao mesmo tempo elas acabam se completando. Tu percebe isso, Sandro? Sim. Eu acho que o primeiro assunto, acho que a gente tem que se colocar no lugar do outro, né? Talvez quem está na gestão de frota e nunca passou por isso, ficar ali talvez cobrando ou criticando e não entender como que funciona a estrada é fácil, né? Mas então
como eu já vim da estrada, então eu sei como funciona, então a gente se coloca no lugar do motorista, né? Muitas vezes, situações que eles passam, a gente... Então isso acho que agrega, né, uma boa comunicação, né, comigo, que já estive na estrada, com os motoristas que estão lá hoje, no caso, né? Boa, muito boa. Outra coisa também, Alemão, contigo aí. O que é bom a gente perguntar pro Sandro aí, Alemão? Cara, é tanta pergunta que a gente chega... O assunto é muito amplo, né? Mas, como tu mencionou, eu imagino que pela tua experiência na estrada e pela vivência, que é uma coisa... O cara tá no dia a dia, tá na carne, como se fala, né? Tá no skin the game, que falam os mais modernos, né? Cara, para tu fazer essa ponte empresa, motorista, você seria o meio termo, né? Isso. Então, tem horas que o cara tem que puxar um pouco mais para um lado, tem horas que tem que puxar mais para o outro, assim, mas acontece muito BO fora de hora, muita coisa assim que o cara te liga, que tá com problema, acontece tipo de ter que resolver coisas assim, tipo, entendeu? Coisas atípicas assim. Sim. A estrada é imprevisível, né? Por mais que a gente mantenha uma frota organizada, mas o caminhão é uma máquina, né? E sendo uma máquina, tudo pode acontecer. E às vezes também acontecem coisas que não dependem só do motorista. Alguma coisa que acontece na estrada, enfim, né? Mas é interessante, sim. Eu lido bem com isso, né? Com essa questão de ter que orientar, né? Muitas vezes o pessoal liga de noite, de madrugada, né? Então a primeira coisa é você conversar, porque às vezes os motoristas eles precisam de um norte, né? Quem está na estrada. Então você precisa entender, o cara está precisando acalmar o cara, dar algumas dicas para ele, né? Faz isso, faz aquilo, né? Para nós tentar resolver, e se não tiver, daí a gente parte para um plano B, né? Mas é interessante, eu faço isso, né? Eu acompanho, e a gente tem um plantão lá na firma, daí a gente se reveza também, mas os mecânicos lá ligam pra gente e a gente acaba trocando ideias. Que bacana. Tu sabe que esse ponto que ele falou, Nicão, eu achei muito interessante o lado de... A primeira coisa é a gente se acalmar, né? Vamos pensar com cabeça fria. Tem que ser. Porque a hora que dá o BO, né, Alemão, que nem tu falou, cara, a pessoa que está envolvida, a gente não pode nem avaliar, nem julgar, nem ter nenhuma percepção naquele momento, porque é uma situação que quem está do lado de cá, né, que está no ar-condicionado, que está, né, numa sensação confortável, né, ela tem um julgamento, ela tem um estado de lucidez, né? Agora, a pessoa que está no BO ali, a coisa está complicada. Quando é principalmente um acidente, quando é o caminhão que para durante a madrugada numa estrada por um problema elétrico, por um problema mecânico que todo caminhoneiro está exposto, é outra realidade. Tu concorda com isso, Sandro? Concordo. E tu falou bem agora, hoje os caminhões antigos não tinham toda essa tecnologia que tem hoje, né? Sim. Então, por qualquer um sensorzinho, uma falha que der, então já acende uma luz amarela, né? Já acende ali e o motorista já fica preocupado, né? Até oriento. Luz amarela no painel, alerta, vamos ver o que é. Então, esse é o momento da gente ter calma e tentar analisar o que está acontecendo, né? Daí, claro, a gente dá uma orientação, as coisas básicas, olha a água, olha a pressão, olha a temperatura, né? Talvez faz um reset, Sim. Isso aí volta. Mas é mais ou menos dessa forma, sabe, que a gente age. Então, tem acontecido bastante isso, né? Por conta da tecnologia dos caminhões e as nossas estradas não serem tão boas, né? É isso aí. Muito boa, Sandro. Acho que é importante também, a gente começou a falar sobre isso, Nicão, até queria que tu desse uma percepção sobre isso. Eu acho que o gestor de frota, da perspectiva também, da própria estrutura da empresa, ele é, na verdade, até o coração do negócio, né? Ele é o cara que está conectando o lado também administrativo, Nicão, do suporte que precisa ter,
com o lado também Gestão de operacional. pessoas. A operacional, tu vai falar. Né? Eu fico pensando assim, claro, dentro do operacional, o motorista, o suporte, porque esse motorista tem a família dele. Então, assim, tudo isso está, na verdade, ali no gestor de frota. É isso, Nicão? É isso. Até conhecendo o Sandro, nós convivemos diariamente, praticamente, né, Sandro? Isso. Eu tava pensando aqui, cara, com relação à tua função, né, gestor de frota, você contou um pouco sobre a tua história e a experiência de estrada, desde muito novo, inclusive até optando por largar os estudos lá atrás e iniciar essa jornada junto com o teu pai, falecido alemão, né? E depois de tantos anos você acabou saindo da boleia e indo para uma sala de escritório numa empresa, administrar. Mas você fez um movimento muito interessante nesse momento que... Além dessa oportunidade, você voltou a estudar e fez um curso superior e terminou. Isso. Muito legal, cara. Achei muito fantástico da tua parte. Parabenizo aqui, cara. E eu queria te perguntar se teve um impacto muito grande assim nessa tua função, ter agregado a tua experiência na estrada e anos de conhecimento assim, essa parte dos estudos de adicionar um curso superior. Sim, com certeza. Na verdade, depois que eu parei, né? Então, você é acostumado no volante, você sentar numa mesa com um computador na frente, tu se apavora, né? Mas também foi um sonho meu, porque eu parei lá atrás, né? Então, tipo, eu tinha só feito até a 8ª série, daí fiz o ensino médio, né? E aí, incentivado pela empresa também, me desafiaram. Você vai estudar aí que nós vamos te ajudar e tal. Nós precisamos que você estude. E aí eu fui e fiz administração, me formei ali em 4 anos e meio e já emendei, fiz uma pós-graduação em gestão de pessoas, né? E isso foi muito bacana, né? Porque a prática, ela é interessante, mas a teoria te ajuda muito no dia a dia, né? Então, tu acaba abrindo a tua mente, tu acaba abrindo para os negócios, né? Então, foi bem legal. E hoje, essa questão pessoal, né? A gente trabalha com umas 60 e poucas pessoas. Nossa, é fundamental. É fundamental. E me ajuda muito isso, né? De ter o equilíbrio de lidar com pessoas, né? Nesse ponto, sabe que... Nicão, que pergunta bacana, porque tu acabou abrindo uma janela aí, Sandro, que muitos gestores de frota, que com certeza vão assistir esse caminho, esse programa, qual que é a importância, que vão pensar sobre isso, qual que é a importância do relacionamento humano entre o gestor de frota e a equipe para que tudo funcione bem? Sim, na verdade eu sempre assim, a gente conversa com cada um na particularidade, tenta entender cada pessoa, né? Porque as pessoas são diferentes e a gente não muda as pessoas, entendeu? Então, no papel de gestor de frota, a gente tem que tentar ir se adaptando a cada pessoa, entendeu? A gente tem que tentar, o fulano é assim, ciclano é assim, então você já tem que conhecer todo o pessoal, né? E saber a forma que você vai agir, né? Para você ter uma boa relação, né? Eu digo assim, às vezes a gente é que nem um pai, né? Eles pegam confiança com a gente. Tem uma palavra, às vezes eles falam, você que entende, podia me dar uma ajuda. Eu gosto dessa palavra, só que a gente... Que legal, até isso aí vai virar uma hashtag, viu, alemão? Você que entende. Você Cara, que entende. gostei dessa. Você que entende. Boa. E eu sempre cito assim, na verdade... A gente não entende tudo. A gente, todo dia, a gente está aprendendo. Eu vejo, por mim, lá na oficina, são inúmeros casos diferentes. Claro, tem situações pontuais que a gente já vai direto no caso. Uhum. O cara falou, aconteceu isso, então às vezes eles perguntam, tem bola de cristal? Né? Não, é que a gente é a vivência da gente. Então, esse é o bacana, sabe? É o bacana que a gente consegue se dar bem com as pessoas e fazer o negócio fluir, né? Dentro da empresa. Boa, Sandro, você que entende,
como que a tecnologia mudou a rotina dos motoristas e do gestor de frota? Eu vim do transporte, eu trabalhava com um Mercedes 1516, com as ventarolinhas do lado, sem climatizador, né? E batendo alavanca o dia inteiro e... Meio quentinho dentro. Nossa, parava no posto... Esquentando as canelas. Mangueirinha nos pés, dá uma refrigerada. Cara, e hoje assim, ó, a tecnologia veio para ajudar. Não só os motoristas, mas as empresas também, né? Mas assim, ó, os caminhões de hoje é uma coisa... Assim, ó, é melhor que qualquer caminhonete por aí, né? Então ela veio muito para ajudar, né? E os motoristas estão entendendo isso, sabe? E eu também me coloco à disposição. Talvez tenha uma dificuldade aqui, outra ali. A gente está sempre junto acompanhando, mostrando resultados, né? Tem caminhões conectados que nos trazem relatórios. Eu chamo o cara lá, aqui assim e tal. Então a tecnologia veio ajudar muito os motoristas e as empresas também, né? Com certeza. Demais, né? Ô, Limão, tu que trabalha com isso, cara, muda muita coisa? Mudou muito, né? A questão da tecnologia, principalmente da parte elétrica. Hoje em dia tu vai instalar um acessório, um negócio no caminhão, dependendo da coisa que você faz, você queima um módulo no caminhão, que é o coração do caminhão, né, cara? Então, cara, tem que já ir de sangue doce, né? Como se fala. Mas tem que ir de boa. Você não levantou uma bola. Tchê, pra quem continua com aquele caminhão, pra quem comprou aquele caminhão lá que o Sandro andava aquele dia lá, tchê, tem acessório pra deixar aquele caminhão? Claro. Não, Dá pra transformar o caminhão que como já tem um tempo de estrada, né? Seguindo o pensamento do Sandro, como os caminhões hoje em dia estão, cara, melhor que caminhonete. O cara entra dentro do caminhão, o cara tá num cockpit, né? Isso. Eu de vez em quando entro, porque o cara gosta muito. Eu entro só pra ficar sentado. Tem amigos também que vão lá na loja e eu não vou ficar entrando. O cara, na verdade, o cara é ciumento do caminhão, né? Então, eu tiro o tênisinho lá e fico lá olhando, porque tem caminhão, cara, que o cara entra dentro, pô, o cara se sente... Parece estar sei lá, numa Fórmula 1. Não é Fórmula 1, uma Fórmula Truck, então, mas... Cara, é painel, é mídia, é sensor pra todo lado e tal. E a coisa evoluiu, cara. A coisa evoluiu. Hoje em dia, tu pega um 1518, era o teu? 1516. Um 1516. Um pouquinho menos ainda, carregava menos. Mas, enfim, é um baita caminhão que até hoje roda muito. A linha Mercedes, a linha HPN, que se chama, né? Cabine antiga. Cara, isso aí é um negócio que é indestrutível. Não é como se fosse uns... Tipo, comparando aí um 112, 113, né? Da Scania. Cara, tem muito caminhão desse rodando, principalmente aí tu pega nos interiores, aí o pessoal que transporta maçã, transporta grão, enfim, tem muito disso. Cara, hoje em dia, se você quiser, você não vai deixar igual um Scania NTG, um Volvo D14 agora esse, mas, cara, você tem ar-condicionado inverter, que consome pouquinho bateria, você tem geladeira boa, entendeu? Você tem Smart TV... Você tem, cara, infinidade de coisas. Você bota vidro elétrico, você faz estofaria. Cara, você não deixa igual, mas deixa parecido. Tem muita opção. Tem, hoje tem, né? Ô, Nicão, só pra gente fazer um disclaimer, né? Pra não deixar nenhuma empresa aí fora disso, né? O alemão veio hoje aqui, mas ele não está sendo patrocinado pela Mercedes, né? Vamos deixar isso bem claro. Ele tava falando Mercedes, eu lembrei do boné agora. Ele começou a falar, e aí o pessoal da Volvo que nos acompanha, a turma da Scania, nossos amigos da Brasdiesel aí, pessoal, só para o nosso convidado, nosso apresentador aqui do programa, ele acabou de ganhar esse boné, ele não teve tempo de deixar em casa, tá, gente? Mas só para deixar esse disclaimer, né? Pessoal da... Mas eu falei da Scania e falei da Volvo também. Faltou falar da Iveco, faltou falar da Ford, da DAF. Vamos deixar isso bem organizado aí para não dar problema. Pessoal, acho importante também, Sandro, a gente tem a ideia de compartilhar sempre informações que hoje tem uma dica de ouro que tu poderia deixar para o motorista iniciante, porque o alemão falou da questão de tu entrar ali, tu ver, né, pô, todos o cockpit, literalmente o cockpit de um avião que tem botão para todo lado. Como que começa isso tudo? Qual que é a dica de ouro que tu, como motorista, e agora na visão de gestão de frota, pô, motorista, pensa nisso.
primeiro lugar, a pessoa tem que ter a mente aberta, né? E querer aprender e ter humildade, né? Porque ninguém nasce sabendo. Então, eu acho que é primordial isso. Acho que as pessoas, né, em qualquer ramo e setor, não sabe ou quer aprender, pergunta, vai atrás. Hoje nós temos aí a rede social, você tem um monte de gente que traz, né, tem master drives de concessionária que dão curso. Então, o cara precisa ter humildade, tem que gostar. Eu acho que para o cara iniciar tem que ter amor à profissão, né? Que é uma profissão, eu acho que uma das mais importantes para mim, né? São pessoas que saem de casa, deixam suas famílias, né? E levam o progresso do país para todo lado, né? E não tem dia, não tem hora. Então, assim, gostar do que faz, ter humildade, né? E perseverança. E eu acho que hoje é uma profissão muito valorizada, tá? Muito valorizada porque quem realmente topa estar na estrada e ser caminhoneiro está já sendo valorizado. Eu acho que é um caminho bem legal. Eu incentivaria até pelas condições, caminhões, empresa, suporte, é isso que tu precisa. Mas aí eu acho que a gente tem que até, para contar um pouco mais do que acontece nas estradas e todos os processos, que ao mesmo tempo que essa dica vale tanto, eu acho que teve uma coisa que tu falou assim, mantenha a calma ali. Eu queria te pedir para te ilustrar isso com uma situação até que a gente estava falando antes aqui nos bastidores, porque existem situações imprevisíveis, e aí eu queria te pedir assim, teve uma que foi uma situação que exigiu de ti cabeça tranquila para segurar a encrenca? Sim. Teve um período em São Paulo que teve uma enchente grande e um motorista da empresa acabou entrando. Ele entrou e a água estava baixa e foi descendo. E, cara, quando ele percebeu, a água já estava quase no para-brisa do caminhão, né? E aí ele parou, o caminhão parou e ele ficou ali. Aí a primeira coisa, ele me ligou. Ele me ligou de madrugada. Aconteceu isso, estou no meio da água, não sei o que fazer. Então, o primeiro passo, o que é, né? Conversei com ele, pedi, não, tá tudo bem contigo, tá? Tem água aí dentro da cabine? Não. Então, não mexe em nada elétrico, até para não acontecer um curto ou alguma coisa. Espera aí. Então, esse é o meu papel, né? De orientar, talvez, o que fazer. E depois acabou que veio uma retroescavadeira e acabou tirando ele de dentro do caminhão e tudo certo. Daí, no outro dia, baixou a água, né? A gente teve que fazer um transbordo de carga e depois rebocar o caminhão até Vacaria. Então tem que ser uma situação pensada, né? A gente não pode agir nada precipitado, né? Tem que... Inclusive tem uma ponta interessante nesse assunto. Eu tive a oportunidade, Sandro, eu morei 6 anos agora em São Paulo, né? Sim. E lá em São Paulo eu aprendi um pouquinho sobre isso. Sim. Porque a gente tem uma ideia aqui, muitas pessoas que estão inclusive acompanhando esse momento dizem assim, mas como é que o teu motorista não saiu de lá? Sim. Cara, não existe essa possibilidade. Pessoal, São Paulo é um veículo, um caminhão encostado no outro. Não é, mas agora que começou essa fila. Não. E quando começa a chover, pessoal, não tem o que fazer. Aquilo simplesmente alaga e a parte mais baixa da pista recebe aquele volume absurdo em minutos e aí começa o caos que todo mundo sabe. Se vocês ligarem a TV nesse momento, vocês vão ver um caos lá, tanto na Tietê quanto a Avenida Morumbi, Chucre Zaidan, ali tudo cheio, gente. Né? Isso é uma das coisas que tem que ter cabeça fria para segurar o negócio, né? Tem que ter muita paciência. Na verdade, São Paulo, todo mundo chama que é uma selva de pedras, né? Porque lá chove e a água não tem para onde ir, né? Então, não há bueiro, não há rede hidráulica que vai solucionar isso, né? Dá Então, conta, né? E aí os caras de São Paulo dizem assim, vim dessa cidade, aqui é uma selva de pedra, e diz assim, se tu tá aqui é porque tu é fera também, porque essa selva é só pros fera. Boa, vamos lá. Tem alguma preocupação diária na tua função de gerente? Olha, eu sou um cara muito preocupado, acho que até demais, sabe? Eu viajo junto com os motoristas às vezes, sabe? Eu viajo no que eu falo aqui, não é físico, mas eu acompanho
a rotina deles. E me preocupo muito. A gente trabalha com muita manutenção preventiva, né? Para isso não acontecer. Então, para mim, o que mais importa é você largar o caminhão, né? Tudo ok, para não dar transtorno para o motorista, para não dar problema aí na entrega de uma carga, né? Para não ficar parado num lugar perigoso. Mas eu tenho uma preocupação grande com isso. Eu acompanho tudo lá de perto, estou sempre junto com os mecânicos, nós temos uma equipe boa lá. Então, para que isso não aconteça, né? A preocupação sempre tem, não adianta. O cara que é gestor do frota, ele tem que estar ligado. Né? Tem que estar antenado. É isso aí. Boa. Nicão, mais alguma coisa aí pra gente fechar esse podcast? Cara, eu só quero mais uma vez agradecer ao Sandro aí por ter vindo aí. Cara, é muito interessante, né? Tudo isso que ele relatou aí. E para os próprios gestores que estão acompanhando aí a questão do aperfeiçoamento, né? De buscar, ter a cabeça aberta, buscar novos conhecimentos na parte de gestão de pessoas que tu falou para nós aqui. Isso hoje é fundamental, tanto quanto qualquer outra coisa. Acho que, né, a relação humana aí, vai trabalhar numa empresa não é só tu embarcar num caminhão e vai viajar lá e entrega a minha mercadoria. Você tem que ter um pouco de empatia com a pessoa que está ali operando a máquina. Você tem que entender as questões dela, né? Não é só satisfação do cliente e tem outras coisas envolvidas. Tem que ter uma harmonia para todas as partes poderem executar um trabalho, né? Então, um abraço a todos aí que nos acompanham e obrigado mais uma vez, Sandro, Alemão, Lucas aí. Alemão, contigo. Fechamos aí o episódio. O que a gente fala pro Sandro e para quem está nos acompanhando? Uma curiosidade só, que antes até a gente tava falando fora do ar e nesses tempos de inteligência artificial e tal. Hoje de tarde eu estava lendo um estudo da Microsoft, até estava comentando com os guris, estava fora ali, que o Sandro, eu acho que tem um gancho total com quem ele falou, que as empresas estão dando um valor novo para o motorista. A semana passada a gente falou com o Paulo, que ele disse que está cada vez mais difícil também de encontrar bons profissionais. E esse estudo da Microsoft falou que com o advento agora da inteligência artificial, várias profissões, se não reduzir, vão até acabar, né? Porque a inteligência artificial vem substituindo vários postos, né? Várias funções e profissões. E o caminhoneiro, cara, tá em 20º lugar das que não vão sumir, das que mais vão demorar. Então, fica uma dica pra gurizada aí. Cara, muitas vezes a gente acha que é só o cara, talvez... muitas vezes o cara busca o futuro numa faculdade, mas o cara não gosta de estudar. Muitas vezes o cara... Cara, é uma oportunidade, né? Uma oportunidade. Sem dúvida. Hoje em dia, com a tecnologia que se tem, digamos, com o aprendizado, com a informação que se tem... Tem mais conforto também, tem possibilidade. Qualidade de vida, você tem... É bem remunerado, você tem tempo de descanso. É uma possibilidade, né? Então, não, gurizada, futuro aí, quem sabe mais fazer com a mão, muitas vezes vai ter seu lugar. Vai. Sandro, para a gente fechar o podcast, eu queria te só pedir uma percepção tua em relação a quando a gente pensa que o motorista, né, ele é o responsável por fazer o Brasil, as engrenagens do Brasil funcionar. E aí, tu te acorda de manhã cedo, né? Veste aí o uniforme da Transmaso, né? Cara, eu queria que tu dissesse o que significa, né, olhar que o motorista faz a engrenagem e tu é o cara que faz essa engrenagem, né, funcionar. Qual é o sentimento que tu tem? Para mim é uma satisfação, né? Eu sempre digo, essa preocupação é justamente para que isso gire, né? Então, quando o motorista sai e volta, tá tudo certo, né? Alguma coisinha que acontece,
mas é o meu objetivo, né? A empresa também, eu acho que me contratou para isso, né? Então eu preciso fazer a roda girar de uma maneira, né, harmônica com os motoristas, as máquinas, né, os caminhões precisam estar bem cuidados, né? Então é o meu serviço. Para mim isso é uma satisfação, né? Eu gosto muito mesmo. Eu acho que também, falando dos novos motoristas, a gente não pode esquecer das pessoas mais experientes, né? Eu acho que isso é uma conexão. O novo, ele entra com algo novo, ou ele está começando a aprender, mas ele nunca deve deixar de, talvez trocar uma dica com um cara mais experiente. Eu acho que é importantíssimo. Lá na empresa a gente tem essa mescla, né? A gente tem motoristas mais experientes e tem mais novos. Então, que isso, né, que todos consigam trabalhar junto, sem distinção de idade, né? Porque um é mais novo. Não. É uma troca de bastão, né? É uma troca de bastão. Todo mundo é importante, mas a experiência e a vivência que esse pessoal aí tem na estrada, isso é fundamental. Eu acho que eu sou suspeito de falar, mas eu adoro o caminhão. Eu adoro. Hoje, se eu não tivesse mais nessa função, se eu falar, você vai para a estrada, eu vou. Eu vou porque é uma coisa que eu gosto. E quem faz o que gosta, vive tranquilo, né? Eu acho que vive com a consciência tranquila. Que beleza. Alemão, mais uma vez, muito obrigado. Sandro, foi um prazer conhecer a tua história. Parabéns pela tua jornada. Nicão, mais uma vez, muito obrigado. Tamo junto. Pessoal que está acompanhando mais esse podcast do Diário de Vacaria, do Diário na Estrada. Poxa, que honra, né? Receber o Sandro, ele que viveu como motorista há 20 anos e hoje vive também como gestor de frotas. Uma pessoa responsável por fazer todo esse processo, essa engrenagem rodar, dando apoio para o motorista. Então, isso realmente nos remete ao propósito, né, da ideia do Diário na Estrada, que é justamente dar o espaço, né, para essa engrenagem toda que faz o nosso Brasil funcionar. Se você está acompanhando esse programa porque acredita nisso, curta, compartilhe, leve a mensagem adiante. O espaço do motorista, do caminhoneiro, ele precisa crescer cada vez mais nesse Brasil, né? O Alemão acabou de falar e dizer que a inteligência artificial está cada vez melhor, mas a gente percebe que com mais que a inteligência avance, o motorista continua sendo essencial. Por mais que a inteligência flua, porque a gente tenha algoritmos cada vez mais sofisticados, pessoal, o motorista sempre vai ter o lugar dele ali, justamente pelo fato da importância que ele tem. Continua acompanhando o nosso trabalho, o Diário de Vacaria não para, leva informação para você, aqui de Vacaria, no Rio Grande do Sul, da região dos Campos de Cima da Serra. Qualquer momento a gente volta trazendo o que é notícia na nossa região. Valeu, pessoal, até o próximo. Valeu.